Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre as emoções, as 5 principais, que é a alegria, medo, tristeza, a raiva e a calma. Conforme eu havia dito no vídeo anterior, eu vou estar explicando basicamente o que é cada uma delas, para que a gente consiga identificar quando a gente estiver sentindo, tá? A primeira emoção que eu vou estar explicando é a alegria. A alegria é uma das emoções mais almejadas pelo ser humano. Ela é associada ao sentimento de prazer. Porque quando a gente está alegre, nós nos sentimos felizes. A alegria é a felicidade. E o sinal de estar alegre, que é demonstrado pelo nosso rosto, é o sorriso. O sentimento, né, a emoção de alegria nos faz com que nos sentimos energizados. É uma emoção que nos traz energia, que nos traz vigor e que através da alegria nós conseguimos realizar as coisas. Nós temos ânimo para conversar, para sair, para ter ideias novas, para realizar algo realmente frente a alguma ideia que a gente tem, alguma conversa que a gente teve com alguém. Então a alegria ela nos dá vigor. E o sentimento que é oposto à alegria, totalmente o oposto, é a tristeza. A tristeza é um sentimento que nos traz um desânimo. Nós ficamos desanimados quando nós estamos tristes. É uma sensação que nos torna vulneráveis. A tristeza ela tem diversas causas. Você pode ficar triste perante a perda de um ente querido, perante a perda de algo que você gostava muito, né, algo que sumiu. Você pode ficar triste por conta dessas situações. É uma emoção que nos convida à reflexão e nos obriga a prestar atenção em nós mesmos. O que está acontecendo com a gente? Então, a tristeza, ela nos obriga a se autoanalisar. Muitas pessoas têm mania de se esquivar da tristeza, porque acham que é um sentimento ruim. Porém, a tristeza não é um sentimento ruim como qualquer outro. Você tem que sentir ele ao máximo. Você não pode se esquivar dele, porque se você começa a se esquivar, aquilo vai ficando dentro de você, vai internalizando, e você tem que sentir, senão você não vai conseguir se expressar da maneira correta. Então, a tristeza tem que ser sentida. Quando você começa a sentir, você começa a aceitar e você começa a entender o porquê que você está triste, o porquê que aconteceu determinada coisa e como você pode estar lidando com isso, né? O maior sinal quando a gente está triste é o choro, é a ansiedade. A gente vai ficando realmente vulnerável às coisas que estão acontecendo externamente com a gente. Então é muito bom que a gente sinta ao máximo. Não só a tristeza, como as outras emoções que eu vou estar falando mais pra frente do vídeo. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a raiva. A raiva ela é comumente conhecida como uma irritabilidade. Por muitos, ela é uma emoção desagradável. Por quê? Ela surge frente a uma frustração. Vou dar um exemplo. Você viu uma injustiça acontecendo e você quis fazer algo para poder ajudar a pessoa ou a situação e você não conseguiu. Então você acabou ficando com raiva e você vai ter que demonstrar essa raiva de alguma forma, com irritabilidade, ira, nervosismo, né? Então para algumas pessoas é uma sensação desagradável, mas você tem que saber sentir a raiva para você não acabar magoando ou machucando as pessoas que estão envolvidas nessa situação. Porém, não é legal que você se reprima. A raiva, como os outros sentimentos que eu já disse lá atrás, tem que ser sentido. Senão, se você guardar para você, você não vai conseguir lidar com isso. Então, por isso que é muito importante você entender o que você está sentindo. A raiva também tem o seu ponto positivo, que eu vou dar um exemplo, que é você impor limites perante uma situação abusiva. Está acontecendo algo ou com você ou com qualquer outra pessoa que você conheça e você tem que impor um limite naquilo porque já não dá para conviver com aquela situação. Então vai surgir o sentimento, né, a emoção da raiva e você vai conseguir impor um limite sobre aquilo para que aquilo não aconteça mais. Por isso que é importante, de extrema importância, você saber lidar com ela, para não acabar ocasionando situações aí que vão ser desagradáveis para todo mundo que está envolvido, certo?
A próxima emoção que eu vou estar falando agora é o medo. O medo é a emoção mais primitiva do ser humano e a função dele é nos preparar para a sobrevivência frente a um perigo, por exemplo. Né? O medo ele ativa as mais variadas, ele se ativa nas mais variadas situações e ele também, a gente precisa ter muito cuidado porque ele pode representar ilusões ou exageros da nossa mente. Então, às vezes a gente acha que uma situação é perigosa porque a gente está com medo de enfrentá-la, mas não é nada daquilo que a gente está pensando que é. Então, por isso que é importante a gente entender a situação e entender se realmente aquilo que a gente está sentindo é medo e se tem um porquê, certo? Para você não acabar muitas vezes perdendo uma oportunidade porque você está com medo, mas só que aquele medo não tem muito sentido. O medo, ele tem sim o seu lado positivo, ele tem uma função positiva porque ele nos faz agir com prudência frente a uma situação. Faz com que a gente tenha cautela, faz com que a gente pense, que a gente reflita sobre determinada situação e ver se a gente tem a capacidade naquele momento de estar enfrentando aquilo, o que a gente precisa fazer, como que a gente consegue lidar com essa situação, para que a gente possa realmente estar agindo sobre ela. Então, o medo não é de tudo ruim. Portanto, é importante que a gente saiba sentir, a gente saiba identificar o medo, a gente saiba que a gente entenda o que é que está acontecendo, por que você está sentindo medo. Então, sem o medo, nós com certeza nos arriscaríamos mais, poderíamos até nos colocar em perigo frente a determinada situação se a gente não tivesse o medo para nos proteger, né? Porque é uma função primitiva que nos impede de agir com imprudência. Ele também pode nos angustiar. Então é muito importante, né, que a gente consiga identificá-lo e saber lidar com ele frente a determinadas situações. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a última emoção, que é a mais leve de todas, que é a calma. Bom, a calma é a sensação mais leve de todas e ela nos traz paz e tranquilidade. Ela é uma emoção menos intensa do que as outras que a gente já falou até aqui. Ela é caracterizada pelo bem-estar pleno. A função da calma é restabelecer o nosso equilíbrio, certo? Permitindo que a gente consiga descansar e repor as nossas energias e as nossas forças para as próximas atividades que a gente precisa fazer. A calma faz com que a gente pense com mais clareza e ela consegue se assimilar um pouco com a alegria. Porém, a calma é mais serena e ela faz com que fiquemos mais relaxados, mais tranquilizados frente ao que a gente está vivendo. Então, para finalizar, todas essas emoções que a gente falou agora são as 5 principais emoções. Frente a elas, podem surgir outras, como eu falei, por exemplo, a raiva, ela tem um segundo nome, que é a irritabilidade, ira, nervosismo, tudo isso se caracteriza como raiva. Então, agora que vocês já sabem identificar as emoções, vocês já conseguem identificar basicamente o que é cada uma das 5 principais emoções, é importante que vocês tentem, né, quando vocês estiverem sentindo alguma delas, tentar se autoanalisar, tentar entender o porquê que você está sentindo, qual foi a situação que desencadeou determinada emoção em você. Se você estiver triste, não se esquivar, né, dessa tristeza, tentar entender, tentar sentir ao máximo para que ela possa ir mudando aos poucos para alegria, calma ou qualquer outro tipo das cinco emoções que a gente falou. Nos próximos vídeos eu vou estar falando um pouquinho sobre como que vocês podem lidar com essas emoções, principalmente a tristeza e a raiva, né, que são umas que normalmente as pessoas têm mais dificuldade de lidar porque são sentimentos desagradáveis. Tem seus pontos positivos, porém são sentimentos desagradáveis, certo? Então nos próximos vídeos eu vou estar falando um pouquinho sobre essa parte. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo.